Gente, eu quero ler até lista de supermercado desse autor. Eu tô falando do David Graham. Eu acabei de ler The Wagon, é, traduzindo de forma direta, né? Um conto de naufrágio, motim e assassinato. Eu não sei como é que vai vir aqui no Brasil. Mas o livro já está em pré-venda, sim, saindo pela Companhia das Letras. No vídeo de hoje vamos falar sobre The Wagon, o novo livro do David Graham, autor de Assassino da Lua das Flores, que foi adaptado para o cinema ali por Martin Scorsese e foi maravilhoso. Vamos conversar hoje sobre esse livro maravilhoso que não me deixou dormir? Vem comigo! The Wagon é fenomenal, é tudo isso e muito mais. O livro traz essa pegada, né? Primeiro, quem é David Graham? David Graham é um autor, esse homem aqui, né? Ó, um jornalista, e que ele escreveu diversos livros. Ele vai muito para essa vertente da não ficção, traz muita coisa interessante. Ele fez uma pesquisa bem profunda sobre o The Wagon. O The Wagon, ele inclusive foi na ilha The Wagon, que, enfim, era uma ilha que era deserta na época e que chegou lá, depois ganhou esse nome. Eu vou chegar lá para a gente entender um pouquinho todas essas circunstâncias. Então, o que é o The Wagon, né? Essa embarcação aqui. Essa embarcação, ela é uma espécie de navio comercial. Sabe aqueles navios que leva especiarias da Índia para a Europa, aqueles navios comerciais. Então, o navio foi reformulado e virou um navio de guerra, até foi caracterizado, né, entrou numa categoria, na sexta categoria de navios de guerra, porque ele só tinha 28 canhões. E aí, usaram esse navio para atravessar o oceano e chegar até ali onde os espanhóis estavam dominando boa parte da América do Sul. Esse era o objetivo do The Wagon, né? Ir até a América do Sul e combater alguns navios espanhóis, alguns assentamentos espanhóis, algumas comunidades espanholas que estavam já dominando boa parte da América do Sul. E aí é bem interessante porque nisso o David Graham entra muito nessa questão imperialista dessas nações, né? Tanto ali os espanhóis, mas também os britânicos, porque aqui é um navio britânico. Então, a Marinha Britânica, todo o governo britânico tinha muito, né? Ainda tem muito essa questão imperialista. E aí é bem interessante porque se você fizer um paralelo desse livro, da história desse livro, com o Assassino da Lua das Flores, ele sempre traz esses questionamentos e esses argumentos, porque no Assassino da Lua das Flores tem muito sobre essa questão dos ossages, né? Os ossages que foram usados, que muitos foram mortos pela ganância do homem, e também aí entra o mesmo plot, podemos dizer, essa questão do imperialismo, né? Quem quer dominar ali os grandes mares, as grandes nações, as grandes localidades. Tinha ali a marinha, né, todo o militarismo espanhol, tinha os espanhóis, mas também tinha os britânicos. E aí eles mandam, né, mandam esse navio com muitos homens, e muitos já morrem no caminho, porque não é uma viagem curta, é uma viagem longa. Morrem muitos por doenças, por diversas coisas. E já chegam ali, e primeiro ele faz todo o percurso, vou até botar aqui o mapa para vocês verem, porque aqui tem mapa aqui atrás e explica muito bem. Aqui tem todo o mapa explicando o percurso do navio. E quando eles fazem a curva lá, né, do Cabo de Horn, eu acho que é assim que se pronuncia, que fica lá no finalzinho da América do Sul, é o mar, né, esse Cabo de Horn, é o mar entre a América do Sul e o continente Antártico. É bem interessante, porque nesse momento de travessia, muitos não gostavam dessa rota, né? Era uma rota bastante perigosa, era um mar muito revolto, então era muito complicado. E nesse momento foi o momento em que o The Wagon, ele colidiu com algumas rochas e foi parar ali em uma ilha deserta, e essa ilha mais tarde deram um nome, The Wagon, né? Wagon. Essa ilha fica localizada ali no Chile, né? Já próximo mesmo ao Chile.
Sobreviveram alguns, né? E muitos foram separados ali por grupos. Por que foi separado por grupo? Porque depois que chegou na ilha, depois do naufrágio e tudo, eles tiveram muitos conflitos. Porque, primeiro, eles estavam já desaparecidos há tempos. Até, se eu não estou enganado, eu acho que tem um trecho no livro em que diz que a Marinha Britânica já tinha dado como mortos todos. Então não se encontrava nada. Até porque esse lugar, que é essa ilha inóspita, é uma ilha deserta, era desconhecida, né, pelos europeus. Então eles chegam lá e vão viver ali por muito tempo. Se não me engano, acho que ficaram mais de 100 dias, mas já estavam dados como mortos. E um belo dia, esses sobreviventes, e lá tinha vários conflitos, porque eu acho que é daí que o livro fica bacana, fica interessante e fica muito bizarro. Eu vou até ler alguns trechos aqui para vocês. Nessa ilha tinha muita questão da dominação. Quem ia dominar? Porque, primeiro, a Marinha Britânica já não sabia se estavam vivos, se estavam mortos, e eles não estavam sendo mais dominados pela Marinha Britânica. Então, eles estavam lá, a Deus dará. E eles chegaram lá e alguns generais, alguns almirantes, alguns capitães, eles que já tinham essa patente, né, de poder, eles tomaram conta de tudo. E aí começou o conflito. E esse conflito são conflitos assim que o David Grann relata aqui, muitos obscuros, né? Eram mortos, eram assassinados, eram castigados por coisas ali. Chegou até mesmo práticas do canibalismo. Eu vou até ler aqui esses trechos para vocês. É muito forte, gente. Eu até marquei aqui. Primeiro, antes de chegar a esses trechos, eu quero até citar algumas coisinhas aqui. Essa é uma história muito documentada, já teve vários documentários, History Channel, Discovery, já fizeram vários documentários, então tem muito material por aí. O David Grann reuniu esses materiais porque são materiais extremamente fragmentários. Por que eu digo fragmentários? Porque muitos desses materiais, eles são relatos dos sobreviventes. Então, são vários relatos e ele juntou tudo. Aí, depois de juntar tudo, ele foi até a ilha, pesquisou muita coisa para conseguir construir essa história, porque a história ficou extremamente redondinha. E aí, no final das contas, ele chega lá e faz todo esse trabalho formidável, né? Mas enfim, aqui diz assim, mais de 50 homens morreram durante essa jornada em direção ao Brasil. Aí tem um ponto bem interessante, porque assim, teve esses conflitos tudinho e todos queriam sair dali para tentar voltar para sua casa, aquela coisa toda. Os grupos foram divididos, né? Então um grupo foi para conseguiram chegar ali na costa do Brasil, lá no Rio Grande do Sul, ali no sul do Brasil. E eles chegaram como heróis, ditos como heróis. Se não chega nada, chegaram uns 30 homens, porque sobreviveram 80, mas mais de 50 morreram. Então, chegaram uns 30 homens ali, dito como heróis. Aí também o Brasil também disse que era um herói. E eles também eram heróis. E a Marinha Britânica, né? Os britânicos também como heróis. Mas teve várias controvérsias. Porque um outro grupo que conseguiu chegar no Chile, né? No Chile, eles chegaram com outra história, né? Porque nessa chegada lá, eles contaram uma verdade que foi muito debatida, inclusive virou julgamento, abriram inquéritos contra generais, contra almirantes ali. Mas esse outro grupo disse que foi uma carnificina ali, naquela ilha, durante esse tempo em que eles estavam perdidos, né? Uma carnificina e todos eram castigados, muitos foram mortos. Então, ocorreu que um crime ali. E teve um motim, claro, por isso que tem um título aqui. E teve crimes ali. Então, esse debate. O livro fica muito interessante nesses momentos, nesses aspectos. O que é mais chocante nisso, aí ele diz aqui, ó. Ele diz aqui que alguns foram abandonados, outros foram mortos,
E muitos dos homens sucumbiram ao canibalismo. Por quê? Porque eles estavam famintos, não tinham onde comer, não sabiam onde conseguir a comida, então muitos sucumbiram ao canibalismo. Tem um outro ponto aqui que eu achei bem interessante, em que diz assim, ó, filósofos como Rousseau, Voltaire e Montesquieu foram influenciados por essa expedição. Sim, essa expedição foi extremamente noticiada, não só no Brasil na época, mas acho que em todo lugar foi noticiado. Então, criou um aspecto aí bem interessante e acho que várias narrativas também sobre isso, até mesmo como fosse um mito, né? Porque, enfim, uma embarcação dessa, tão grande, sumir desse jeito e depois foi encontrada e depois muitos sobreviveram. Então era algo assim muito fantástico para a época. E aí diz uma coisa bem interessante, continuando, diz assim, ó, que esses filósofos foram influenciados por essa expedição e mais tarde outros também foram influenciados, autores como Charles Dickens, Herman Melville, Patrick O'Brien, enfim, esses foram todos influenciados por essa história. Aí eu, quando eu vejo Herman Melville, aí já me lembro já me lembro do Moby Dick. Mas eu lembrei agora, quem leu o David Copperfield, tem um trecho lá que eu não quero dizer, eu acho que é do Embarcação, faz tanto tempo que eu li esse livro, do Embarcação, onde tem a parte, sem dar spoiler, tá, gente? Porque esse livro do David Copperfield tem um trecho que é A Tempestade. E eu acho que deve ter resquícios do The Wagon, né, dessa história aqui. Mas é um livro formidável, tem várias imagens, vou até mostrar aqui para vocês. Eu creio que o livro que vai sair pela Companhia das Letras também vai trazer todas essas imagens. Eu até notei aqui o título aqui no Brasil vai ficar Os Náufragos do Wagon. Ó, tem muita coisa aqui, muitas coisas, muitas imagens interessantes aqui, ó. Imagens do The Wagon, imagens de livros dos sobreviventes. Tem muito relato aqui, ó. Muita coisa bacana. E aí, como eu disse, eu quero ler até as listas de supermercado desse homem, né? Tem muita coisa bacana. Além do mais, no final, temos mapas, né? Porque aqui tem toda essa questão do guia, aqui, que é o percurso, né? Mas é um livro que me impactou demais, muito mesmo, assim como O Assassino da Lua das Flores me impactou pelo fato dele trazer uma história que é conhecida, mas também não é tão conhecida. Eu mesmo desconhecia essa história. Só depois que eu fui pesquisar, porque quando a gente começa a ler esse livro, a gente não consegue parar de pesquisar coisas e muitas outras coisas sobre essa história bizarra que meio que foi apagada pelo tempo. Uma coisa que me chamou a atenção, que um dos sobreviventes aqui é avô, né? Foi avô do Lord Byron, aquele autor. Então, autor britânico. Então, tem muita coisa interessante nesse livro, sobretudo nessa questão das controvérsias, né? A gente fica muito confuso e com o que o David Grann coloca aqui, a gente fica querendo acreditar, mas ficam com um pouco de dúvida, porque um grupo, eles são ditos como heróis, o outro, eles denunciam todos os maus tratos, até a prática de canibalismo e muitas outras coisas. Mas aqui o que mais me impressiona de tudo isso, eu acho que a mensagem que esse livro traz, eu posso dizer duas mensagens que esse livro traz. Primeiro, é um livro 5 estrelas, é a questão, primeiro, é do comportamento humano mesmo. O comportamento humano e o quanto o ser humano ele consegue superar essas dificuldades, né? Sobreviver a essas adversidades que aparecem no caminho, né? O ser humano ele é muito forte e muito adaptável. Eles se adaptam aqui a um lugar tão inóspito e é aquele instinto de sobrevivência, como eu já falei aqui em outros vídeos meus.
é o instinto de sobrevivência, é um instinto muito primitivo que está em nós. Então a gente tira forças de onde não tem, né? Tanto força física, mas também psicológica, porque para viver numa confusão dessa não é fácil. E um outro ponto é a questão do imperialismo, né? Essas grandes nações sempre querendo dominar o mundo, né? A gente vê os Estados Unidos, vê vários países europeus sempre dando uma opinião em um país que não cabe a eles. Então tem toda essa questão do imperialismo. Isso me lembrou muito quando eu comecei a ler esse mesmo discurso ali com os Osagens, que os Osagens eram dominados. Eles estavam no lugar deles, assim, ali em Assassino da Lua das Flores. Eles viviam bem, mas aí veio a dominação do homem branco. E aí sempre tem isso, né? E aqui a gente vê a dominação dos britânicos. Enfim, gente, é um livro excelente, incrível. E outra coisa que eu digo a vocês, quando vocês começarem a ler, não vai conseguir parar de ler, porque primeiro tem a escrita desse homem que é maravilhosa, a forma como ele organiza aqui, e o livro tá tão redondinho que não dá para parar de ler. E é isso, leiam The Wagon. Tem uma novidade, o Martin Scorsese já tá organizando para gravar o filme, vai sair, eu acho que, não vou dizer nem em breve, mas no futuro aí um pouco distante, o filme sobre The Wagon. Inclusive ele já chamou de Leonardo DiCaprio, eu vou até deixar aqui a matéria para vocês, que eu tava pesquisando sobre isso. Aí eu vi, caramba, foi um sucesso tão estrondoso ali com o Assassino da Lua das Flores, que ele já pegou os direitos ali para fazer o vídeo, para fazer o filme, né, do novo livro do David Graham. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não tá inscrito no canal, se inscreve. E até a próxima. Tchau.